Já cuidei de você por tempo suficiente. Saia da minha casa. Essas foram as palavras que meu padrasto, Ricardo, me disse no meu aniversário de 18 anos. Ele me expulsou de uma casa que legalmente me pertencia. O que doeu ainda mais foi quando liguei imediatamente para minha mãe, esperando por apoio. Mas tudo o que ela disse foi: Ricardo está certo. Você precisa crescer. Eles pensaram que estavam se livrando de um fardo. Mas não esperavam que apenas uma semana depois eles estariam fazendo as malas e deixando aquela casa, incluindo minha querida mãe. E então as opiniões começaram a chegar. Alguns disseram que eu fiz a coisa certa. Outros disseram que eu cruzei a linha ao expulsar minha mãe de casa. Então, agora, estou contando minha história. Você me diz se eu estava certo ou errado em me levantar e recuperar o que era meu. Olá a todos. Eu sou Caio, calouro se formando em psicologia na Faculdade Estadual de Campos Verdes. Muitas pessoas escolhem essa área porque querem ajudar os outros a se curarem da dor. Eu quero entender por que algumas feridas não sangram, mas ainda deixam uma pessoa dolorida por toda a vida. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de viver no passado, mas se eu tivesse que nomear um momento que realmente me mudou, seria meu aniversário de 18 anos. Não houve nada de especial naquele dia. O céu estava limpo. As aulas continuaram normalmente. E eu até recebi algumas mensagens de aniversário de colegas de classe. Mas, às vezes, os dias que parecem mais comuns mudam toda a sua vida. Eu nunca vou esquecer aquele aniversário. Não porque havia algo bonito nele, mas porque, a partir daquele momento, eu não fazia mais parte do que chamava de família. Esse também foi o momento em que comecei a aprender a viver como um adulto. Não porque eu tivesse idade suficiente, mas porque não havia mais ninguém que me chamasse de filho. Lembro-me daquela tarde como se fosse ontem. Meu aniversário, quase 4 meses atrás. Foi um marco, o dia em que oficialmente completei 18 anos. Naquele dia, quando desci do ônibus perto de casa, minha mente vagou para algo simples, como um pequeno bolo esperando no balcão da cozinha, ou um cartão apressado com aquela letra familiar. Feliz aniversário, meu filho. Eu não esperava uma festa ou presentes, apenas algo. Um sinal de que alguém se lembrou de que esse dia significava algo para mim. Mas, no segundo em que pisei no portão da frente, aquelas pequenas esperanças silenciosas foram destruídas. Meu padrasto, Ricardo, já estava esperando na varanda. Em sua mão estava minha mochila. A alça esquerda estava arrancada, como se tivesse acabado de ser puxada de um gancho. Sem olá, sem perguntas e definitivamente sem feliz aniversário. Ele apenas largou a bolsa no chão de ladrilhos e disse com uma voz seca como cascalho: Já cuidei de você por tempo suficiente. Saia da minha casa. Eu congelei por alguns segundos. Não consegui dizer uma palavra. Minha boca abriu e fechou. Novamente. Meus braços caíram para os lados, unhas inconscientemente cravando nas palmas suadas. Então, eu gaguejei. Você não pode simplesmente me jogar para fora. Esta é a casa da minha mãe. É minha casa também. Ele sorriu ironicamente. Apenas um canto da boca se ergueu, como se eu tivesse contado uma piada. Vá perguntar para sua mãe, disse ele cruzando os braços. Sua voz ficou fria como aço. Você tem 18 anos. Cresceu. Isso significa que está por conta própria agora. Eu não te devo nada. Eu podia ouvir meu coração batendo forte nos ouvidos, cada batida como um relógio em contagem regressiva para o fim de alguma coisa. Agarrei a alça da mochila com força, um nó na garganta. Mamãe não vai concordar com isso. Ela nunca concordaria com isso. E foi quando ouvi outra voz, da varanda do segundo andar. Uma voz feminina afiada, mascando chiclete, alta o suficiente, para ouvir cada estalo pegajoso. Oh, você realmente tem certeza disso? Era Beatriz, filha de Ricardo de um casamento anterior. Ela estava encostada preguiçosamente no corrimão, telefone na mão, olhando para mim como se eu fosse outro convidado indesejado. Ela não parou por aí. Ela já concordou com isso. Não acredita em mim? Ligue para ela. As palavras dela me
atingiram como um tapa. Um que eu já via chegando há anos, mas continuava fingindo que não iria cair. Cerrei os punhos com mais força, tentando manter a voz firme. Vocês não têm o direito de me expulsar. Foi quando Beatriz desceu os degraus e parou bem na minha frente. Ela apontou para a minha bolsa no chão como se fosse lixo. Se você esqueceu alguma coisa, é melhor voltar antes de hoje à noite. Esse quarto é meu amanhã. E, antes que se virasse para sair, ela jogou uma última frase por cima do ombro, exibindo aquele sorriso torto e presunçoso. Feliz aniversário, Caio. Fiquei lá por um longo tempo, olhando para aquela velha mochila, caída silenciosamente no chão como um lembrete cruel. Eu não me abaixei. Eu não entrei. Apenas fiquei parado, como se, ao esperar o suficiente, talvez tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Cerca de 10 minutos depois, parado tempo suficiente para me acalmar, peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Minha mão tremia um pouco, mas apertei o botão de chamada com propósito, como se, agindo rápido o bastante, talvez as coisas não tivessem chance de piorar. Tocou 3 vezes antes que ela atendesse. Sua voz soou firme, misturada com o ruído de fundo do trânsito. Estou aqui. O que está acontecendo, Caio? Respirei fundo, os olhos ainda fixos na mochila aos meus pés. Disse com a voz trêmula. Mãe, o Ricardo acabou de me expulsar de casa, do outro lado da linha. Não. Suspiro? Não. O que houve? Como eu esperava. Apenas um breve silêncio. Então sua resposta veio, naquele tom muito familiar, um que eu costumava acreditar, ser gentil. Eu sei. Congelei. Meu peito apertou, como se o coração fosse puxado com tanta força que pudesse se soltar. Perguntei novamente. Você sabe? E não fez nada? Como pôde deixar ele fazer isso comigo? Mesmo assim, eu ainda estupidamente acreditava que ela interviria, se apenas ouvisse isso em voz alta. Mas não. Ela suspirou, a voz caindo um tom, fria e distante. Caio, você tem 18 anos agora. É hora de ser independente. Ricardo está apenas fazendo o que precisa ser feito. Engoli em seco, a garganta seca como areia. Empurrei de volta. Independente? Você chama me jogar fora como algo indesejado de independência? Ela não respondeu imediatamente. O silêncio se estendeu por tempo demais. E, finalmente, como se quisesse apenas encerrar a conversa, ela disse: Ricardo está certo. Você precisa crescer. Fiquei completamente imóvel. Isso me atingiu. Eu não estava mais congelado pelo choque. Fiquei lá porque não conseguia acreditar que tinha confiado nela. Tentei uma última vez, com a voz baixa, ainda agarrado a alguma esperança. Ela se lembraria do dia. Você sabe que hoje é meu aniversário, né? Ouvi uma respiração aguda. Então sua resposta foi vazia, como uma mensagem automática de feliz aniversário. E então ela desligou. Encarei a tela enquanto escurecia. E naquele momento, algo amargamente simples afundou. Ela tinha feito sua escolha. Não a coisa certa. Não o amor. Ela escolheu o homem com quem dividia a cama, em vez do filho que um dia jurou nunca abandonar. E eu fiquei lá. Só eu, uma mochila, empoeirada, e os últimos restos de qualquer ilusão que me restasse sobre família. Logo após o término da ligação com minha mãe, fiquei na varanda por mais um tempo, ainda segurando o telefone, me sentindo estranhamente vazio. Mas então, como um último reflexo, quando você não tem mais ninguém em quem confiar, liguei para o tio Álvaro, irmão mais novo do meu pai. Nós só nos víamos algumas vezes por ano, mas toda vez ele era o único que me olhava, sem julgamento. Cerca de 30 minutos depois, o carro dele parou na frente da casa. No momento em que me viu, ele fez um gesto para que eu entrasse. Então disse: "Espere um segundo." E pegou o telefone. Naquele momento, o tio Álvaro ligou para minha mãe. Eu sentei ao lado dele, ouvindo toda a conversa. Assim que ela atendeu, ele foi direto ao ponto. "Marta, estou com o Caio. Ele me ligou e disse que o Ricardo o expulsou de casa.
O que diabos está acontecendo? A voz dela saiu pelo alto-falante, fria e cortante. Este é um assunto da minha família. Fique fora disso. O tio Álvaro deu uma risada curta e seca, sem humor. Tudo bem, então. Considere esta sua chance perdida de se desculpar com o Caio. Aposto qualquer coisa que você sairá daquela casa em uma semana. Naquele momento, senti um peso saindo do meu peito. Não porque ela estivesse errada, mas porque, finalmente, alguém teve a coragem de dizer isso em voz alta. Tio Álvaro se virou para mim e me olhou nos olhos. Não fez uma única pergunta. Apenas disse, calmamente, mas com firmeza. Vamos, garoto. Sempre há espaço para você na minha casa. Por volta das 7 daquela noite, eu estava sentado na sala de jantar aconchegante e quente da casa do tio Álvaro. O aroma de curry de frango vinha suavemente da cozinha. Sua esposa, Sônia, me cumprimentou com seu sorriso familiar e um aperto de mão gentil, mas firme, de um jeito que parecia estranhamente reconfortante. Você perdeu peso, Caio, disse ela, enquanto me servia um copo d'água, olhando para o tio Álvaro. Ninguém cozinhando direito para você, hein? Dei um meio sorriso. Não disse nada, mas não precisei. Um pouco depois, suas duas filhas, Luana e Isabela, desceram, correndo as escadas, cada uma segurando um bicho de pelúcia. Elas olharam para cima e perguntaram: O Caio vai ficar, mãe? Pode dormir no nosso quarto, se quiser. De qualquer forma, sempre dormimos juntos. Ele é um convidado especial esta noite. Sorri, sentindo um calor silencioso se espalhar por mim. Disse a eles: Posso dormir no sofá. Está tudo bem. Mas a tia Sônia me dispensou sem hesitar. Não precisa. Ninguém nesta casa é apenas um convidado. Naquela noite, jantei com uma família que não era perfeita, mas que, de alguma forma, me deu uma sensação de segurança que eu não sentia. Havia anos. O tio Álvaro sentou-se à minha frente comendo devagar. Então, do nada, ele largou os hashes e me olhou diretamente. Caio, há algumas coisas que você precisa saber. Sobre a casa em que você morava. Sobre o que seu avô deixou para trás. Eu congelei. A colher parou no ar. O que o senhor quer dizer com isso? Ele não respondeu imediatamente. Apenas segurou meu olhar, e algo em seus olhos ficou mais pesado. Ainda não, ele disse. Termine seu jantar. Mas esta noite, eu preciso que você ouça mais atentamente do que nunca. E naquela noite, no meu aniversário de 18 anos, comecei a perceber que algumas verdades não apenas machucam. Elas mudam tudo o que você pensava que sabia sobre onde você pertence. Cerca de meia hora depois do jantar, o tio Álvaro me fez um café quente. O aroma era suave e reconfortante, misturando-se com o ar aconchegante da casa. Sentei-me na poltrona perto da janela, ainda vestindo minha jaqueta. Eu não estava acostumado com a sensação de pertencimento ainda. Tio Álvaro sentou-se na minha frente com o café na mão. Seus olhos de repente ficaram mais sérios. Por um momento, a sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o ponteiro dos segundos no relógio de parede. Ele olhou para mim por um longo tempo e, finalmente, falou com sua voz lenta e deliberada. Caio, você já se perguntou por que aquela casa já estava lá quando você era pequeno? Um pouco. Hesitei. Eu apenas presumi que era da mamãe, ou algo que o papai deixou para trás. Tio Álvaro balançou a cabeça gentilmente e colocou sua xícara na mesa de vidro. Não, aquela casa originalmente pertencia ao seu avô. Nisso, eu olhei para cima bruscamente. Uma sensação apertada floresceu no meu peito, como se meu intestino já soubesse o que estava por vir. Ele não me fez esperar. Antes de falecer, seu avô escreveu um testamento. Ele deixou aquela casa para você, Caio. Ele suspirou. E então continuou, em voz baixa e firme, como se estivesse tirando pedaços do passado. Quando seu avô morreu, você tinha apenas 8 anos. Então a tutela legal e temporária sobre a propriedade foi entregue aos seus pais, com testemunhas e documentos autenticados. Não houve disputas. Ele fez uma pausa. Seus olhos escureceram um pouco. Mas então,
2 anos depois, seu pai faleceu. O derrame aconteceu tão rápido que não houve tempo para instruções, nem tempo para atualizar nada. Daí em diante, sua mãe foi a única adulta que sobrou com acesso à papelada. Senti meu coração bater mais devagar a cada palavra. O tio se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos no chão, como se estivesse assistindo a velhas memórias. Lá fora, 2 anos depois que seu pai morreu, Ricardo apareceu. E foi quando tudo começou a mudar. Ninguém mais falava sobre a casa. Ninguém dizia a quem ela pertencia. E você simplesmente cresceu em uma casa que carregava seu nome, sem nunca saber que era sua o tempo todo. Eu não consegui dizer nada depois que o tio Álvaro terminou de me contar tudo. Nenhuma reação, nenhuma carranca, nenhuma pergunta complementar. Apenas minhas mãos, agarrando o braço da cadeira com tanta força que as veias nas costas das minhas mãos se destacaram, como se estivessem reagindo por mim. Respirei fundo, mas o cheiro de café tinha sumido. Tudo o que restou foi um gosto amargo na minha língua. O tipo de amargura que você não reconhece até completar 18 anos e a vida finalmente deixar você prová-la de verdade. Então, o tio Álvaro enfiou a mão na gaveta da mesa de centro e tirou uma pasta fina. Suas páginas amareladas pelo tempo. Esta é uma cópia do testamento, ele disse. Guardei uma desde que seu avô faleceu. Você deveria ter sabido de tudo isso antes. Mas às vezes, as pessoas escondem a verdade, até o dia em que você envelhece o suficiente para ter o direito de saber disso. Peguei a pasta dele, minhas mãos ainda frias. Meus olhos pousaram na linha em negrito no topo da primeira página. Caio Campbell. E naquele momento, eu soube que, daquele ponto em diante, nada mais seria o mesmo. Logo depois disso, a luz de repente se apagou. Por um momento, pensei que fosse uma queda de energia. Olhei ao redor, confuso. Mas então, da cozinha, uma pequena centelha começou a brilhar. Suave no início, depois ficando mais brilhante na quietude silenciosa da sala de estar. Luz de velas. E 1 segundo depois, uma voz suave e firme. Feliz aniversário para você. Congelei no lugar, a boca ligeiramente aberta, incapaz de dizer qualquer coisa. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era o tio Álvaro, tia Sônia, e suas 2 filhas, Luana e Isabela. Elas estavam ao redor da mesa, olhando para mim com olhos calorosos e sorrisos suaves. Eu nunca havia sentido esse tipo de cuidado antes. Tão simples, tão silencioso, mas foi direto ao meu âmago. Feliz aniversário, Caio, disse tia Sônia, sua voz tão calorosa quanto todas as boas-vindas que ela já me deu. Eu apenas fiquei lá. Não sabia o que fazer. Não sabia se deveria sorrir ou chorar. Tudo o que eu sabia era que algo no ar havia mudado. O frio tinha ido embora. Aquele sentimento profundo de ser indesejado havia desaparecido. Queríamos fazer uma surpresa para você, disse Luana brilhantemente, a mais nova, com os olhos arregalados e brilhantes. Isabela, um pouco mais velha, tocou gentilmente meu ombro e disse: então agora você não precisa mais passar seu aniversário sozinho. Naquele momento, eu só conseguia ficar parado, os olhos começando a ficar turvos com algo que eu não conseguia nomear. Uma alegria silenciosa surgiu em mim, suave, mas avassaladora. Pela primeira vez na minha vida me senti bem-vindo. Não pelo que eu podia dar, ou por quem eu deveria ser, mas simplesmente porque eu era eu. E isso para eles era o suficiente. No dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, depois que terminamos o café da manhã, o tio Álvaro me serviu outra xícara de café e disse gentilmente: está na hora de você conhecer alguém que possa te ajudar. Ele não explicou mais nada. Apenas acenou com a cabeça em direção à porta, seus olhos fixos nos meus, como se dissesse: hoje é um grande passo. Entramos no carro e dirigimos até um pequeno escritório dentro de um antigo edifício, imponente no coração da cidade. Quando chegamos, o tio Álvaro me levou por um longo corredor, antes de parar em frente a uma porta onde se lia: Dr. Henrique Vasconcelos, advogado. Ele bateu,
e entramos quando fomos convidados. Atrás de uma mesa de madeira estava o Dr. Henrique, o advogado que havia redigido o testamento do meu avô. Assim que entramos, ele olhou para cima e nos cumprimentou com um sorriso profissional e calmo. Era um homem de meia idade, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos afiados como se nada jamais lhe escapasse. Caio, certo? Álvaro me contou sobre você, disse ele com a voz firme e calorosa. O tio Álvaro gesticulou para que eu me sentasse na cadeira em frente ao advogado, e então se sentou ao meu lado. Vá em frente e conte tudo a ele, disse ele, mantendo os olhos em mim. Então eu contei, desde o momento em que fui expulso da casa que meu avô deixou para trás, até o que o tio Álvaro revelou sobre o testamento. Dr. Henrique ouviu em silêncio, nunca me interrompendo, apenas anotando de vez, enquanto em um pequeno caderno. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Então, ajustou os óculos e olhou para mim com seriedade. Caio, eu entendo. Com base neste testamento, a casa é legalmente sua, ele disse confiante. Você tem todo o direito de reivindicá-la. É sua herança legítima de seu avô. Uma onda silenciosa de alívio tomou conta de mim. Então, eu posso pedir para eles irem embora? Perguntei imediatamente, minha voz um pouco trêmula, precisando da confirmação. Sim, ele assentiu firmemente. Você é o dono legal. Se eles se recusarem a sair, podemos envolver a polícia para fazer valer seus direitos de propriedade, mas eu recomendo enviar a eles um aviso oficial primeiro. Se ainda se recusarem, então nós escalamos. Ouvindo isso, parte da tensão dentro de mim finalmente se aliviou, mas outra parte ainda se sentia inquieta, sem saber como eles reagiriam. O que eu devo fazer em seguida? Perguntei. Ele olhou para mim, devagar e deliberadamente. Irei com você até a casa. Como seu advogado, protegerei seus direitos se houver qualquer resistência ou conflito. Uma respiração profunda me escapou. O peso que eu carregava desde ontem começou a diminuir. Obrigado. Preciso desse apoio. Ele deu um sorriso tranquilizador. Levantou-se e pegou sua pasta de couro debaixo da mesa. É para isso que estou aqui. Vamos, Caio. E assim, com meu advogado ao meu lado, me senti pronto para reivindicar a casa que era minha por direito. Não importava o que meu padrasto ou até minha mãe tinha feito. Eu não estava mais sozinho nessa luta. Uma hora depois, estávamos em frente à casa. A mesma casa da qual eu tinha sido expulso no dia anterior. Parei no portão, olhando para ela. A sensação ainda era estranha, quase surreal. Um turbilhão de confusão, descrença e algo mais pesado que eu não conseguia nomear. Um pensamento ecoou em minha mente. Esta é minha casa. Mas como tudo ficou tão confuso naquele momento, tio Álvaro se virou para mim com a voz firme. Você está pronto para isso? Se eles lhe derem algum problema, eu intervirei. Eu assenti segurando a pasta com mais força. Não se tratava, mas apenas de propriedade. Tratava-se de recuperar o que era meu, e eu não ia deixar ninguém ficar no caminho. Caminhamos até a porta da frente. Tio Álvaro bateu firme, mas calmo. Passos ecoaram de dentro. Momentos depois, minha mãe e Ricardo apareceram na porta. Eu podia ver a surpresa em seus olhos. Minha mãe olhou para mim, confusa e incerta. Mas naquela incerteza, havia algo mais. Algo que parecia muito com culpa. Caio, o que você está fazendo aqui? A voz dela estava tensa, não exatamente brava, não exatamente feliz também. Eu cheguei em casa. Eu disse, olhos fixos nos dela, antes de mudar para Ricardo. Eu não devia mais explicações a eles. Esta era minha casa, e eles não tinham o direito de ficar com ela. Tio Álvaro ficou ao meu lado, firme como uma parede, sua presença sólida e inabalável. Então o Dr. Henrique Vasconcelos deu um passo à frente. Eu sou o advogado de Caio. Ele disse calmo, mas autoritário. De acordo com o testamento deixado pelo avô de Caio,
Esta casa pertence legalmente a Caio. Ele tem todo o direito de estar aqui e tomar posse total desta propriedade. Assim que as palavras saíram de sua boca, minha mãe e Ricardo congelaram. Mamãe olhou do tio Álvaro para mim novamente, como se estivesse lutando para processar o que estava ouvindo. Mas esta é a nossa casa. Ela disse suavemente, sua voz não mais certa, mas como se estivesse tentando se convencer. Não, mais, eu disse, voz firme. Esta é a minha casa. Você e Ricardo não têm o direito de estar aqui agora. Imediatamente, o Dr. Henrique Vasconcelos se virou para eles, sua voz fria e inabalável, não deixando espaço para negociação. De acordo com o testamento e a propriedade legal de Caio, vocês não têm mais o direito de permanecer aqui. Eu estou pedindo que desocupem o local agora. Assim que as palavras chegaram, minha mãe e Ricardo trocaram um olhar de raiva e descrença, brilhando em seus rostos. Minha mãe se virou para mim, olhos afiados como faíscas que poderiam disparar a qualquer segundo. Sua voz falhou, furiosa. Caio, você está louco? Esta é minha casa. Você não pode expulsar sua mãe. Fiquei em silêncio por um momento, olhando nos olhos dela. E naquele silêncio, algo endureceu em mim. Eu não era mais aquele garoto ingênuo. Esta é minha casa, eu disse com minha voz de aço. Você e Ricardo não têm mais o direito de estar aqui. Por favor, não falem para mim sobre criar ou cuidar de mim. Eu já tive o suficiente. Repente, Ricardo veio em minha direção, rosto vermelho de raiva. Seu corpo todo tenso como uma mola prestes a quebrar. Ele apontou um dedo trêmulo direto para meu rosto. Sua voz baixa e fervente. Você não pode nos expulsar, Caio. Quem diabos você pensa que é? Ele deu outro passo, como se estivesse pronto para atacar. Sua expressão se contorceu de fúria, mas eu não recuei. Eu me mantive firme, mais forte do que nunca, me sentindo como se algo bem no fundo tivesse finalmente se enraizado. No segundo em que Ricardo se moveu, tio Álvaro se aproximou de mim sem hesitar. Uma parede entre nós. Ele permaneceu firme, sua voz afiada e autoritária. Afaste-se, Ricardo. Não ouse encostar a mão nele. Se você tentar qualquer coisa, eu o acusarei de agressão. Ricardo congelou, peito arfando, surpreso por ser parado. Tio Álvaro não vacilou ou piscou. Apenas manteve seu olhar, pronto para qualquer coisa. Então, mamãe olhou para mim. Seu rosto estava tenso de dor e decepção. Sua voz tremendo, como se ela estivesse alcançando qualquer coisa que pudesse me influenciar. Você quer me expulsar depois de tudo o que fiz por você. Mas não vacilei. Olhei-a diretamente nos olhos. Sem raiva, ódio, apenas finalidade. Eu tinha feito minha escolha. A tensão na sala pressionava como um ar pesado. Seus rostos furiosos, atordoados, traídos, procuraram nos meus por qualquer sinal de dúvida, mas não havia nenhum. Porque eu tinha acabado de me desculpar, acabado de me encolher, acabado de carregar a culpa por simplesmente reivindicar o que era meu. Eles podiam me encarar, podiam gritar, mas eu não iria quebrar dessa vez. Logo depois disso, eles bateram à porta. Mas pouco antes de fechar, minha mãe lançou um último desafio. Se você quiser chamar a polícia, vá em frente. Mas Ricardo e eu não vamos a lugar nenhum. A porta se fechou com um baque final alto, e eu fiquei parado, firme, sabendo que as coisas estavam prestes a piorar. Ainda assim, não hesitei. A determinação subiu como uma maré, e dei o próximo passo. 15 minutos depois, a Polícia Estadual chegou. O Dr. Henrique Vasconcelos já estava preparado. Ele expôs os fatos claramente. Minha propriedade legal da casa, apoiada pelo testamento e documentos verificados. Cada pedaço de papelada já havia sido revisado e confirmado. Os policiais ouviram atentamente. Assim que o Dr. Henrique Vasconcelos terminou, eles bateram na porta e, após uma breve discussão, solicitaram que minha mãe e Ricardo desocupassem o local imediatamente. Depois de verificar os registros, eles confirmaram que não havia contrato de aluguel
A casa pertencia a mim. Minha mãe só foi minha tutora até eu completar 18 anos. E agora que eu era legalmente um adulto, eu tinha todo o direito de pedir que eles saíssem. Mas um dos policiais gentilmente ofereceu uma sugestão. Caio, eu entendo seus direitos, mas recomendo dar a eles alguns dias para encontrar um novo lugar para ficar. Um calor silencioso surgiu dentro de mim. Não porque me faltasse empatia, mas porque eu estava cansado de todos tentando acalmar as coisas enquanto eu estava sendo expulso. E ontem? Perguntei com a voz fria. Tenho provas de que Ricardo me expulsou antes mesmo de eu ser legalmente adulto. Peguei meu telefone e mostrei a eles o vídeo capturado claramente pela câmera de segurança da varanda da frente. Lá estava o registro de Ricardo puxando minha bolsa e jogando-a fora, precisamente às 15 horas do dia anterior. De repente, o Dr. Henrique Vasconcelos congelou e rapidamente enfiou a mão na pasta. Ele folheou meus documentos. Os olhos examinaram rapidamente e então se iluminaram com a compreensão. Caio nasceu às 17 horas, no dia 15 de dezembro. Ele disse alto e claro. Isso significa que às 15 horas de ontem, ele ainda era menor de idade. A sala pareceu parar. Os policiais trocaram olhares. O rosto da minha mãe empalideceu. Até Ricardo parecia abalado. Um dos policiais se virou para mim e então assentiu lentamente, entendendo precisamente o que aquilo significava. Isso muda tudo, disse o policial, com a voz de repente firme. Ontem, quando te expulsaram, você ainda era legalmente menor de idade, o que significa que as ações deles foram ilegais. Logo depois disso, o Dr. Henrique Vasconcelos puxou eu e o tio Álvaro de lado. Sua voz era baixa, mas firme e clara. Caio, você quer levar isso até o fim? Preste queixa. Lute por uma compensação total. As leis estão do seu lado. Por dentro eu estava dividido. Uma parte de mim queria ir até o fim, fazer-os pagar. Mostrar a eles que eu não era alguém que eles pudessem jogar fora. Mas outra parte hesitou. Por mais que eu me ressentisse de tudo o que aconteceu, minha mãe ainda era tecnicamente família, e eu não tinha certeza se tinha o suficiente para esmagá-la completamente. Soltei um longo suspiro. No final, fiz uma escolha. Eu pegaria a casa, de volta e os faria sair hoje, mas não forçaria mais do que isso. Não por agora. As coisas deles serão embaladas e colocadas do lado de fora em 3 dias, eu disse. Eles podem vir buscá-las, mas eu não quero que eles apareçam aqui de novo. O tio Álvaro olhou para mim por um longo segundo e então assentiu lentamente, como se entendesse cada palavra não dita por trás da minha decisão. Eu ainda sentia um nó pesado sentado no meu peito, mas pelo menos agora eu estava no controle. Depois que nos reagrupamos, o Dr. Henrique Vasconcelos deu um passo à frente com seu tom calmo, mas autoritário de sempre. Não vamos apresentar queixa por enquanto, ele disse claramente. Mas vocês são obrigados a desocupar esta casa imediatamente. Ele fez uma pausa e acrescentou. Se vocês não obedecerem, entraremos com uma ação formal e as penalidades e restituições não serão pequenas. Assim que ele terminou, minha mãe falou. Sua voz falhou, como se algo que ela estivesse segurando de repente escapou. Caio, por favor, você não pode deixar Ricardo e eu ficarmos? Estávamos errados. Eu sei que estávamos. Estou implorando a você. Por um segundo, algo em mim ficou tenso. Parte de mim ainda queria se importar em aliviar a tensão. Mas então o dia de ontem voltou. Seu silêncio enquanto Ricardo me expulsava. Ela o escolheu em vez de mim. E agora ela queria misericórdia. Tarde demais. Eu disse, voz inabalável. Você concordou quando ele me expulsou. Você deixou isso acontecer. Você não me protegeu. E agora estou me protegendo. Ela não respondeu. Os olhos dela caíram, cheios de tristeza, talvez até vergonha, mas nenhuma outra palavra saiu. Não havia mais nada a dizer. A cena diante de mim era irreparável, e eu estava fartiquê de deixar as emoções turvarem o que era meu por direito. Uma estranha mistura de alívio e silenciosa vingança surgiu dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais com medo. Só então, Beatriz,
a filha de Ricardo, chegou em casa. E no momento em que ela descobriu o que estava acontecendo, ela explodiu. Quem você pensa que é? Expulsando meu pai desta casa? Você não tem o direito de fazer isso, Caio? A voz dela cortou o ar, afiada, furiosa, insultando e desafiando. Seu bastardo sem coração, você está jogando meu pai para fora por uma casa estúpida. Você ao menos sabe de tudo o que ele fez por você? Eu fiquei parado. A fúria em mim subiu, grossa na minha garganta, mas eu não disse nada. Eu apenas olhei para ela, firme e silencioso, lutando para manter minha calma. Não importa o quanto eu quisesse gritar de volta. Foi quando o Dr. Henrique Vasconcelos deu um passo à frente. Sua voz, baixa, mas cortante, não tolerando argumentos. Beatriz, eu vou precisar que você pare agora. Ele apontou para a segurança, câmera montada na parede, seus olhos fixos nos dela, frios e inabaláveis. Você deve se lembrar que tudo o que você faz aqui está sendo gravado. Estou avisando, não insulte ou ameace Caio novamente. Beatriz congelou. Ela entendeu o peso por trás de suas palavras. Mesmo que o fogo nela não tivesse morrido completamente, sua garganta apertou e ela sibilou entre os dentes. Você vai se arrepender disso, Caio. Mas o Dr. Henrique Vasconcelos não vacilou. Ele deu um único passo mais perto, voz inabalável. Vá embora agora, Beatriz, ou eu pedirei intervenção legal imediata. O impasse esticou-se por mais alguns segundos, cheios de tensão. Mas no final, não havia mais nada para eles dizerem. Minha mãe, Ricardo e Beatriz tinham perdido, e eles sabiam disso. A polícia interveio novamente, firme e definitiva. Eles foram instruídos a deixar a propriedade imediatamente. Enquanto eles juntavam suas coisas em silêncio, um dos policiais se virou para encará-los. Seu tom era severo e pesado com advertência. Se algum de vocês tentar machucar Caio ou invadir esta propriedade novamente, a lei intervirá, e da próxima vez as consequências serão severas. Ele fez uma pausa, olhos fixos em minha mãe e Ricardo, garantindo que suas palavras atingissem. Você pode ter recebido um aviso hoje. Você não receberá um na próxima vez. Com isso, minha mãe, Ricardo e Beatriz não disseram mais nada. Eles se viraram e foram embora, em silêncio, amargurados e derrotados. E eu fiquei lá, parado, ainda processando tudo. Mas dentro de mim, algo finalmente mudou. Uma sensação de vitória e libertação, quando finalmente saí de uma gaiola em que nem sabia que estava vivendo. Percebendo que ela não podia mais ficar em casa, minha mãe olhou para mim com os olhos cheios de decepção e falou em voz baixa e suplicante. Caio, por favor, me dê apenas 1 hora. É tudo o que peço. Deixe-me arrumar o que preciso. Eu sairei logo depois. Fiquei em silêncio por um momento. Meu coração pesava como uma pedra. Uma parte de mim queria dar a ela aquela graça, para oferecer uma última chance de dignidade, mas outra parte estava exausta. Eu estava exausto de desculpas tardias, promessas quebradas e o silêncio que me custou tanto. Finalmente soltei um longo suspiro, olhei-a diretamente nos olhos e disse: Tudo bem, você tem 1 hora, mas estarei aqui o tempo todo. Você faz as malas sob minha supervisão, tio Álvaro e Dr. Henrique Vasconcelos. Ela assentiu lentamente, sua expressão ainda nublada com tristeza e resignação. Ela não disse mais uma palavra. Tio Álvaro ficou ao meu lado, olhos firmes e firmes enquanto a olhava. Calmo, mas sem espaço para negociação, e a observou. Dr. Henrique Vasconcelos deu um aceno curto e claro, sua maneira silenciosa de confirmar que estávamos observando e que isso não sairia do controle novamente. Durante aquela hora, minha mãe e Ricardo rastejaram pela casa silenciosamente, empacotando seus pertences. Não olhei muito para eles, mas pela maneira nervosa e apressada como se moviam, estava claro que eles sabiam que não tinham mais nada em que se agarrar. Uma mistura de amarga satisfação e profunda dor agitou-se dentro de mim. Este foi o preço do egoísmo deles, a consequência de escolher poder e orgulho em vez de amor e verdade.
tio Álvaro e doutor Henrique Vasconcelos permaneceram alertas o tempo todo. Seus olhos examinavam cada movimento. Nada passou despercebido. Nenhum item foi permitido ser levado sem ser visto e contabilizado. Eles se certificaram de que nada de valor financeiro ou legal desapareceria acidentalmente. Finalmente, quando a hora passou, virei-me para minha mãe e disse calmamente: "Chega. Suas coisas foram embaladas. O que quer que você não tenha feito, hoje deixarei do lado de fora do portão em 3 dias. Você pode vir buscar então." Ela não disse nada. Não discutiu. Não implorou. Ela apenas abaixou a cabeça e saiu pela porta, com Ricardo e Beatriz silenciosamente atrás dela. Nenhum drama. Nenhuma palavra final. Apenas o som de uma porta se fechando atrás de pessoas que uma vez chamaram este lugar de seu. E eu estou, ainda de pé ali, ainda respirando, ainda me segurando no fato de que finalmente eu havia recuperado minha casa. Já se passaram 4 meses e a casa, minha casa, finalmente está em meu nome. Embora tenso e cheio de obstáculos, o processo legal terminou exatamente como eu esperava. Posso dizer com confiança tranquila que recuperei o que é meu. Não apenas a propriedade, mas minha liberdade, minha paz, o direito de existir em um espaço que pareça seguro e genuinamente meu. Nestes últimos 4 meses, eles não voltaram. Minha mãe e Ricardo desapareceram sem dizer uma palavra, não. Desculpas, nenhuma tentativa de reconciliação. Toda a comunicação parou. E para ser honesto, não senti falta disso. A vida, sem eles, tem sido boa. Os primeiros dias foram estranhos. O silêncio na casa estava quase parado demais. Sem discussões, sem tensão, sem andar em ovos. Mas, aos poucos, percebi que o silêncio era paz. Que o vazio era liberdade. Essa vida, sem eles, era a que eu precisava o tempo todo. Não porque eu os odeio, não porque eu desejo mal a eles, mas porque eu finalmente entendi. Eu não tenho que tolerar manipulação. Eu não tenho que aceitar mentiras. Eu não tenho que carregar o peso de relacionamentos tóxicos só porque eles são família. Eu fui capaz de viver honestamente, respirar livremente, e isso vale mais do que qualquer coisa que eles já esconderam de mim. O mais importante é que agora sei que fiz a coisa certa. Por muito tempo, eu dei pedaços de mim tentando ganhar o amor que veio com as condições. Tentando agradar pessoas que nunca me viram de verdade. E no processo, eu me perdi. Mas não mais. Agora eu recuperei a propriedade, não apenas de uma casa, mas da minha vida, da minha voz. De quem eu sou. Então, para qualquer um que esteja lendo isso, para aqueles que estão presos no mesmo tipo de situação, se sentindo usados, silenciados ou controlados por pessoas que vocês uma vez chamaram de família, eu quero te dizer isso. Se você está naquela encruzilhada, dividido entre sua cabeça e seu coração, entre cortar laços ou se apegar à esperança de que eles mudem, escolha você. Faça o que é certo para o seu futuro, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Porque, quando você der esse passo, quando lutar por si mesmo, você perceberá algo poderoso. Você nunca foi o problema. Você nunca estava pedindo por muito. Você estava tentando viver livremente. E você merece isso. Não tenha medo de fazer a escolha difícil. Às vezes, as mudanças mais significativas na vida começam com os menores atos de coragem. E lembre-se sempre disso. Ninguém pode tirar sua vida de você, a menos que você deixe. E antes de terminar a história, quero perguntar a vocês, meu caro público, se eu estava certo ou errado em fazer minha mãe sair da casa que legalmente me pertencia. Se você acha que eu estava certo, comente 1. Se você acha que eu estava errado, comente 2. E mais importante, compartilhe seus pensamentos. Por favor, diga-me como você vê isso, porque eu realmente quero ouvir sua perspectiva. Se a história te comoveu de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio significa o mundo para nós. Ele nos mantém em movimento, nos ajudando a trazer mais histórias reais, lições difíceis e momentos que falam ao coração. Obrigado por assistir, ouvir
e ficar comigo em cada parte desta jornada. Se você acha que esta história pode ajudar alguém que se sente preso e que precisa de força, por favor, compartilhe. Vamos continuar aprendendo, crescendo e ficando mais fortes juntos.